Atenção, o Ministério Público Federal está de olho na manutenção das faixas de domínio da BR-050 por conta da quantidade de incêndios às margens da pista. O procurador Kleber Eustáquio enviou um ofício à concessionária responsável pelo trecho da pista aqui entre Uberlândia e também o estado de Goiás, a Eco 050, sobre as situações desses espaços e a necessidade que toda a área, principalmente esse pedaço aí desse trecho, seja limpa para evitar esse tipo de incidente, esse tipo de incêndio que tem acarretado tantos problemas. Nós temos agora uma reportagem conversando com o procurador para a gente entender o que tem nesse documento e o prazo para essas empresas resolverem esse problema, porque ao longo do trecho da pista a gente tem recebido aqui na nossa redação muitas dessas reclamações. Vamos ver. Mais de 10 metros de largura de cada lado. Nas rodovias, as faixas de domínio não edificadas são mantidas para ajudar no tráfego e evitar acidentes. Caso ocorra algum acidente, um condutor perca o controle do veículo, ele tem um espaço de segurança para retomar o controle do veículo sem se colidir com alguma construção irregular, né? Além disso, dentro da faixa de domínio, também há a previsão da ampliação das rodovias ou até mesmo a construção de alguns postos de atendimento ao usuário, postos de combustíveis, enfim, construções que servem de apoio às rodovias. Os dois lados da rodovia, o canteiro central, os dois acostamentos, essa parte que representa uma parte de segurança para o usuário, se ele precisar sair dessa faixa da pavimentação, e este outro lado aqui, onde não se pode construir nada. Tudo isso é faixa de domínio. Porque você está colocando em risco a segurança dos usuários. Então, qualquer construção sem autorização dos órgãos de controle são todas irregulares. Em rodovias duplicadas, como a 050 e a 365, elas têm defensas metálicas e são roçadas. Mas, para as autoridades, ainda existe um perigo. Veja as imagens. O cenário é mais comum quando começa o período de seca. Fogo às margens da pavimentação, ventos fortes, pista prejudicada. Perigoso, a gente fica com medo, o carro pegar fogo, é fogo espalhado e é todo dia. Eu já passei em relação à visibilidade, né, por conta da fumaça provocada pelo incêndio, né? E aí me deparei com um veículo à frente e o tempo de reação curto por conta dessa dificuldade de visibilidade. Tem que estar sempre dobrando a atenção, pode ter alguma carreta parada e quando tem bastante fumaça, ou carro, tanto caminhão, eles diminuem a velocidade, então corre o risco de ter uma batida na traseira. Até agosto deste ano, os bombeiros atenderam mais de 20 ocorrências de queimadas nas rodovias que cortam Uberlândia. O incêndio atinge as margens da BR-050, entre Uberlândia e Araguari. O fogo começou na faixa de domínio e, por conta do vento, espalhou rapidamente. Chegou à pista, causando riscos aos condutores da via. Durante o combate, a concessionária precisou interditar uma pista na altura do quilômetro 63. Diante do perigo, o alerta. O Ministério Público Federal de Uberlândia notificou a concessionária que administra a rodovia 050 sobre a situação da faixa de domínio dos trechos de concessão, desde o entroncamento com a BR-040 em solo goiano até a divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo. Em resposta ao ofício do procurador Kleber Eustáquio, a empresa citou o contrato, firmado em 2013, e explicou que entre as determinações especificadas no acordo, um dos parágrafos detalha que a limpeza e roçagem devem ser feitas em 4 metros a partir do bordo da pista, seguindo as diretrizes do Programa de Exploração da Rodovia, o que não convenceu o MPF. Roçar 4 metros, isso não vai impedir que numa situação de queimadas, a fumaça invada a rodovia e cause acidentes.
No documento resposta, a concessionária informou ainda que depende de autorização do responsável pelo contrato, no caso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para mudar a forma de manutenção. Acontece que as rodovias federais 365 e 050, que passam pela região, estão sob concessão de administradoras. O contrato da 050 é de 2013 e da 365 de 2019. O mais novo contempla a limpeza de toda a área, diferentemente do contrato mais antigo. Nessa concessão de 2019, a NTT já colocou no contrato que a roçagem é de toda a área de domínio. Ou seja, a própria NTT reconhece que fazer essa roçagem de toda a área de domínio da União é mais segura para os usuários da rodovia. Eu oficiei para a NTT e falei, olha, eu quero que vocês façam a revisão desse contrato para atender ao interesse público. Até porque a própria NTT já reconhece realmente que o ideal é fazer a roçagem de toda a área de domínio, ou seja, de cerca a cerca, tá? Eventualmente, se ela informar, não, nós vamos ter que respeitar esse contrato e alegar os motivos que ela entender que são cabíveis. Não vai restar outra saída ao Ministério Público a não ser ingressar com ação civil pública contra as duas, contra a ECO 050 e contra a NTT. A NTT informou que, apesar dos contratos serem diferentes, não existe tratamento desigual na prestação do serviço. Os acordos são firmados frente aos padrões de desempenho exigidos pelo Programa de Concessões Rodoviárias Federais e aprovados pela agência, e que uma equiparação das obrigações das duas concessionárias previstas em contratos posteriores somente poderia ocorrer mediante prévia avaliação técnica. Quem está todos os dias na pista sabe o medo que enfrenta a cada época de estiagem. Eu fico um pouco apreensivo, então já de longe eu avisto a fumaça, então eu já procuro diminuir a velocidade, né, prestar mais atenção, que além do risco da queimada, pode até algum animal atravessar a rodovia também. E a gente está fazendo a frenagem brusca e o veículo de trás colidir contra a gente também. A empresa já sabe que ela está agindo de forma irregular. Então, qualquer pessoa que for lesada numa situação de uma queimada em que a fumaça invadiu a pista e causou acidente, ela terá direito de buscar uma indenização contra a concessionária. Eu acho que não era nem o caso do procurador precisar pedir para resolver isso aí, né? Isso é o mínimo. Concorda comigo ou não? Aí tem que o cara ir lá, mandar o ofício, tá de brincadeira, gente. Isso aí é um serviço que você tá morrendo de saber que no tempo da seca tem que fazer, né? Tem que fazer esse reparo, não tem jeito não. A pista eu já até tô desistindo de melhora, porque o tal do contrato deles lá é 20, 30 anos, dá um prazo daqueles para essas empresas que recebem essas concessões tomarem alguma medida no melhoramento da pista. Agora, pela Caio Pi, precisa do procurador ir lá e apertar? Tá de sacanagem, hein, Aspira?